Obrigada aí pela participação de vocês, obrigada a vocês por terem chegado no horário também. Hoje a gente vai fazer o DSS e vamos falar hoje sobre situação de emergência que pode acontecer na estrada, né? E a gente sempre faz os simulados aqui com vocês, com a equipe, né, dos motoristas, para que a gente tenha o mais real possível, né, aquela situação, para que a gente saiba como agir com segurança, minimizando o que já aconteceu. Né? Quando a gente fala de mitigar o que já aconteceu, a mesma coisa de minimizar. E aí tem alguns cenários que podem ocorrer, né, durante aí a direção, na base, em postos ou em clientes onde a gente vai atender. Hoje a gente pegou o cenário de princípio de incêndio no caminhão, tá? Mas antes disso, até a gente precisa só relembrar que a empresa possui um plano de atendimento de emergência. Tá? Vocês passaram por esse treinamento, né? O plano de atendimento de emergência é um plano que ajuda a nos orientar na hora de uma emergência o que a gente deve fazer e seguir o passo a passo para que aquelas não piore mais ainda, né? Fizemos em abril, 29 de abril, o simulado de combate, de pequenos derrames, como a gente ia usar aquele kit de mitigação que tem dentro do caminhão, a bolsa laranja que a gente utiliza para minimizar o que está ali já vazando, para não piorar mais ainda a situação. Foi vazamento, pequeno vazamento. Hoje vai ser de princípio de incêndio, tá? E eu tenho que dar as orientações para vocês, básicas, né? Quando a gente se depara com uma situação dessa, de princípio de incêndio. De onde é que pode surgir esse princípio de incêndio? O que é que vocês acham? Esquentar a roda, o que mais? Parte elétrica, né? Equipamento eletrônico que fizeram gambiarra lá dentro da cabine, né? Ventilador, o pessoal gostavam de botar ventilador, graças a Deus os carros têm todo ar-condicionado. O quê? Motor pode superaquecer, o que mais? Alguém pode fumar dentro do carro e... Mas o pessoal pode fazer isso? Não é para fazer, mas pode acontecer, de você fumar, jogar ali a cinza do cigarro e começar, né, desenfrear aí um princípio de incêndio. Esse simulado de hoje, exatamente, quando a gente vai utilizar a lanterna de celular, já viram o que acontece? Se utilizar e tiver uma faísca e tiver um vazamento, pingando alguma coisa, então não pode, né, ter nenhum equipamento que cause faísca para quem transporta produto perigoso, né, os nossos principalmente. E aí, o que é que a gente deve fazer na hora que... O que é que vocês acham que deve se fazer na hora que se depara com essa situação? Viu ali que está iniciando um incêndio. Peraí, deixa eu botar o microfone aí nele. Ou alguém segura aí perto, porque aí vai várias pessoas falar, né? Ele mesmo, ele já está experiente, que eu botei na sala para ele segurar. Lá. Então, na minha concepção, seria primeiramente fazer a autoavaliação, né, da área. Você iria isolar, afastar os curiosos e assim dar início ao procedimento de prevenção, né? Iria, se caso tiver algum derrame, alguma coisa, iria passar o extintor para abafar ali o local, para evitar que evite incêndio, os ou gases, né? alastramento, né? Certo, mas nessa situação de princípio de incêndio, você identificou um princípio de incêndio numa roda, esquentou demais, está lá dirigindo. Como é que o motorista sabe que está saindo, que está iniciando o princípio? Dá para sentir o motorista quando está na via? Consegue fazer a verificação Por analisando onde é os que a gente vê que está retrovisores. acontecendo Fumaça, isso aí? Retrovisores. som também, A gente barulho. pede para os motoristas verificar os retrovisores constantemente, os dois retrovisores. Não é só para ver que tem usuários se aproximando, que você vai fazer uma ultrapassagem, não é só por isso. Isso também é uma recomendação. E a gente identifica no retrovisor algo que não é normal no seu caminhão, né? Os vidros estão todos fechados. Você não ouve direito o que está lá acontecendo na via. Mas, você olhando, vê, está saindo fumaça, está saindo algo diferente, né? Então, identificou isso. O que é que eu tenho que fazer agora? Está lá dirigindo. Parar. Em qualquer lugar? Não, local seguro. Para em local seguro, né? E vai lá avaliar o que está acontecendo.
com calma. Primeira coisa que a gente tem que manter numa emergência, qualquer tipo de emergência, seja dentro da empresa ou fora dela, no nosso lar, quando pode acontecer também, é tentar manter a calma, senão não vem nada na cabeça da gente que a gente tinha programado para fazer quando se depara com uma situação dessa. Mas eu não consigo manter a calma. Cada pessoa aqui é diferente. Nossos dedos das mãos são diferentes. Cada um reage de maneira diferente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se eu não consigo ficar calmo e raciocinar? Pode acontecer isso? Pode, depois de todo o treinamento que a gente tem aqui, eu posso não me lembrar de nada, deu branco, e agora o que é que eu faço? Vai pedir ajuda a quem? Quem é que a gente tem que ligar primeiro? LVA. Quem é o coordenador do plano de emergência? Adson Alexandre é o coordenador, ele é o principal coordenador do plano de emergência, mas tem outras pessoas que auxiliam também, caso o Adson não atenda a ligação imediatamente, que é o Marcos, né? E Jânio. Então, o Marcos está aqui, vai conversar com a gente um pouquinho também sobre a emergência que a gente simulou hoje, tá? Vou passar aqui o microfone para ele. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, pessoal, hoje o simulado, a gente vai tratar especificamente da parte elétrica do veículo, né? Vamos fazer um simulado possível de incêndio na parte elétrica. Quais são os principais pontos de prevenção para evitar que tenha esse possível de incêndio? Um deles é evitar, o que a Ana mesmo falou agora há pouco, as gambiarras, né? O que são essas famosas gambiarras? Alguns colegas, hoje, graças a Deus, não vejo na nossa frota, mas a gente vê nas frotas de caminhões, baús, que não tem tanto risco de incêndio por ser produtos perigosos, instalação de tomadas inapropriadas, aquelas para poder carregar carregadores, para carregar celulares, outros para instalar ventiladores, outros para fazer cozinha. Já vi muito isso aí para as panelas elétricas, instala aquelas tomadas que não é do caminhão para poder ligar essa panela elétrica, né? Na chave geral, as pessoas tentam fazer também gambiarra também desse tipo para poder fazer esses trabalhos. Então, nós temos que evitar fazer qualquer coisa que não seja original do caminhão. Primeiro de tudo, se nós observarmos nossos veículos, se vocês olharem, toda a instalação dela é embutida. Todas as afiações dela é tipo cabo, não é fio solto. Então, quando vocês verem algum tipo de fio solto no caminhão, no cavalinho ou na carreta, vocês têm que acionar o setor de manutenção. Chave geral, principalmente, é um das que dá mais problema. E é o que tem mais específico de incêndio, é causado por ela. Quando você vê folga, quando ela está com muita folga, ela tem que tratar isso fungente, não pode deixar ela com folga, porque ela com folga ela vai gerar faísca. Então, como nós transportar produtos perigosos, qualquer tipo de faísca é fatal para pegar fogo. Principalmente gasolina, que tem um ponto de fogo muito alto, né? Então, qualquer faísquinha, ela vai incendiar, né? Então, é muito importante que nós, quando fazendo a checklist, fazer com bastante atenção. Olhando tudo, mas hoje especificamente falando da parte elétrica. Não que as outras coisas sejam menos importantes. Todas elas têm seu grau de importância. Mas é fundamental que vocês observem principalmente a parte elétrica dos seus veículos. Como outros princípios que vocês falaram agora há pouco, a roda, quando a roda está, não é o caso agora, mas é de princípio de incêndio. Se a roda tiver um pouquinho de vazamento, tem que procurar o setor de manutenção. Porque vazou, é certeza que ela vai esquentar e pode pegar fogo. Então, o que nós temos que trabalhar firme nisso aí de checklist, a gente vai bater bastante com alguns motoristas falando no paralelo, é a qualidade do seu checklist. Alguns colegas estão fazendo checklist por fazer. Vai lá, ok. Aí, quando ele chega aqui na garagem, ele traz uma lista desse tamanho de problema no caminhão. E muitos desses problemas podem causar, assim, um incêndio. É vazamento de roda, é vazamento na válvula, a válvula com passagem de produto. Mas não se coloca no checklist diário. Se colocar, aonde você estiver, o setor de manutenção vai conseguir tratar. Muito difícil a gente não ter um local que a gente não tenha assim, parceiros que possam ajudar, que possam fazer as manutenções dos veículos, né? Então, conto com a colaboração de vocês para fazer um checklist com qualidade, principalmente, gente, porque a vida é em primeiro lugar. A vida está sempre em primeiro lugar. Se vocês fazerem um checklist bem feito, olhar direito com a maior qualidade do seu veículo, a grande chance de vocês não ter um acidente é maior.
para evitar qualquer tipo de acidente. Né? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um de nós faz a nossa parte. Conto com vocês para fazer esse checklist com qualidade, olhar o sistema elétrico, olhar todos os seus EPIs, seus EPCs, e pode contar com a gente na manutenção. Todo mundo aqui tem meu telefone. Os novatos que estão entrando agora vai receber uma lista lá, vai ter meu telefone lá, vai fazendo integração, vai ter meu contato também. Qualquer hora que ligar, pode me ligar. Eu estou sempre à disposição. Aninha, tá, vamos lá fazer a parte prática? A gente vai só revisar aqui o que é que a gente tem que fazer, como é que vai ser o cenário hoje. A gente imaginou, né, de acontecer essa emergência, né, na rua. Vou ler para vocês aqui o que a gente escreveu, e aí a gente vai para a prática. Vou ler também os procedimentos que a gente tem que seguir, de acordo com o que a gente falou aqui, para não esquecer de nada, então anotei aqui para não esquecer, tá? Então, o cenário é o seguinte: Wanderleia está aí tá, a gente fala da placa do carro, tal, carregado, com a capacidade de 51 mil metros cúbicos de diesel, saiu da garagem da LBA com destino a Maceió. Quando próximo à cidade de Chechel, divisa entre os estados de Pernambuco e Alagoas, identificou que o painel do cavalo mecânico estava apagando e acendendo intermitentemente. E em seguida sentiu o cheiro do fio queimado, como também visualizou fumaça vindo por baixo do veículo, dentro da cabine. Dessa forma, procurou estacionar em local seguro, desceu do CT e identificou o princípio de incêndio próximo à tampa da bateria. Atuou utilizando o extintor da carreta, eliminando o princípio de incêndio. Após o controle, foi comunicado o fato ao responsável pelo plano de emergência, que é quem? Adson. Pega o extintor ali, por favor, Anderson. Traz aqui para mim. Pessoas, não houve danos, não houve lesões a pessoas. Patrimônio, queimou a tampa da bateria, cabos e outros itens. Não houve problema com reputação, foi controlado. Tá? E a gente aqui estima um custo também aí de mais de 7 mil reais que foi gasto aí para repor esses equipamentos. Então, como é que a gente deve agir se deparar com essa situação? Vou ler o passo a passo aqui para a gente lembrar, e espero que a gente trabalhe com prevenção. Toda semana a gente tem reunião. A gente tem avisos que mandamos lá nos grupos, né, de motoristas, falando sobre segurança. Então, o trabalho intenso, o trabalho que a gente concentra é para que não aconteça. Mas se acontecer, a gente precisa saber o que fazer. Por isso que a gente está aqui hoje falando sobre isso, mas a expectativa é que não aconteça, porque vocês vão fazer o checklist de acordo com como ele falou, e a gente acha que o checklist é só botar o sim, 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 sim lá, e quando de repente se depara com uma situação dessa, meu Deus, deveria ter feito isso, deveria ter olhado isso melhor. E aí já foi. O momento de decidir era na hora de fazer o checklist corretamente. O momento de decisão entre fazer o correto e sair tranquilo para a sua viagem e voltar tranquilo, está nas suas mãos. Você é o responsável por sua segurança. Então, tudo que a gente fala, o procedimento existe porque já houve problemas. Né? A gente já viu pessoas passando por aquela situação e por isso que a gente fez o procedimento, o checklist existe, para lembrar. Ele está ali escrito, item a item. A gente não decora tudo na nossa cabeça que tem que ver no caminhão. Aí a gente fala do checklist. Checklist é um papel com vários itens para facilitar a sua identificação. E ainda não entendo porque as pessoas não vão para o caminhão e não faz isso exatamente olhando item a item, para não deixar pular nenhum item, né, faltando. Então, passo a passo no combate ao princípio de incêndio em bateria de caminhão. Antes de tudo, segurança em primeiro lugar. Se não for seguro, você atuar, vai fazer? Se não for seguro para você, primeiro a gente cuida da nossa vida, tá? A vida está sempre em primeiro lugar. Se eu vou me arriscar a piorar mais ainda a situação, eu não vou. Se eu sei fazer, eu vou. Estou seguro, calmo, eu me lembro do passo a passo, então eu vou lá. Se eu não estou, é o que eu falei no início, pede ajuda. Tem um time aqui todinho por trás de vocês para ajudar a você a sair daquela situação da melhor forma possível, com segurança, tá? Então, alerta inicial. Ao perceber fumaça, cheiro de queimado ou faíscas na região da bateria, tenha calma, se possível, e vai usar os EPIs, né? Quais são os EPIs que a gente já tem que descer do caminhão? Luva, óculos e capacete. Já desce do caminhão com isso. É procedimento já para nossos clientes. Vai atender algo na base, no cliente, vai para o carregamento, já emergência, já desce com os EPIs, tá? Esses básicos aí. Aciona o plano de emergência da empresa e chama os bombeiros. Onde é que a gente vai chamar o bombeiro? Tem um princípio de incêndio. É pequeno. Tem extintores, 4 extintores, 2 em cada carreta.
e o da cabine. Qual é o tipo de extintor que a gente tem na cabine, no veículo? Qual é o agente extintor daqui? Pó? É água? É CO2? Pó. E ele apaga tipos de qual classe de incêndio? A, B e C. Quando a gente diz que ele é pó ABC, ele vai apagar madeira, papel, ele vai apagar líquido combustível, ele vai apagar materiais e equipamentos energizados. Essas são as classes de incêndio que vocês aprenderam no MOP, né? A, B e C, e tem a D também. E aí, eu tenho que fazer inspeção no extintor. O que é que eu tenho que olhar para o extintor? A validade. Esse selo aqui pode estar rasgado? O selo do Inmetro precisa estar inteiro. Se ele tiver rasgado, rasurada a parte que tem a validade da recarga dele, o policial vai multar você como se ele não tivesse extintor, o veículo. Está com extintor e o manômetro está no vermelho, multa na hora. Está com extintor sem esse lacre, ou esse disco, tem um disco aqui embaixo, vai multar você também. A mangueira tem que estar inteira, então ele vai olhar, quando ele vai fazer a inspeção no extintor, vai olhar tudo, então a mangueira não pode estar rachada, não pode estar com o bico entupido. Será que alguém olha o extintor assim, quando está fazendo a inspeção? Ou só abre a caixa ali, olhou, manômetro, tá bom, tá no verde, vamos embora. Olha a validade, quanto vale a carga do extintor? Qual é o tempo que vale a carga do extintor? Geralmente é 1 ano, então pode ser mais, né? Geralmente ou é 1 ano? 1 ano? É 1 ano, quem acha que é 1 ano? Levanta a mão aí. Levanta a mão, alegria. Vamos lá. 1 ano. A carga do extintor é válida por 1 ano. Se você for ver aqui no Inmetro, vai ter ali a data do ano, o ano que ele foi visto, feito a recarga, ele coloca lá a data. Por exemplo, a gente está em 2025. Hoje é que dia? 22. 2025 vai marcar o ano, vai marcar julho, o mês. Então, ele vai valer até quando? Esse extintor aqui. Julho do próximo ano. Então, todas as vezes que eu fizer a inspeção no meu veículo, eu vou ter que fazer isso. Por quê? A gente agora montou aqui um simulado. Descreveu isso tudo aqui. Você vai pegar o extintor. Quando vai usar, no princípio, só pode ser atendido nos primeiros minutos. Senão vai virar incêndio. Incêndio você não vai controlar com o extintor. Então, eu preciso agir rapidamente. E ele tem que funcionar na hora que eu precisar. Se tiver no vermelho, vai funcionar? Porque ele vai estar sem pressão. Vai estar sem pressão. Se tiver com a mangueira rachada, o que pode acontecer? Vai vazar. Não vai atingir lá o que você quer. Se tiver fora da validade, está tudo aqui perfeito, mas não está na validade. O que pode acontecer? O pó não vai apagar como deveria apagar. Está vencido, ele vai estar passado, né? Vamos dizer assim. Então, tudo tem que ser visto aqui no extintor. Como é que eu vou usar esse extintor? Ele vai estar ali, ele não pode estar fechado com cadeado dentro do caminhão. Por quê? Se eu fechar com cadeado, o que acontece? Tem que tirar, tem que ser prático, tem que ser rápido, né? O princípio tem que ser nos primeiros minutos, a primeira ação que você vai tomar, tá? Pegou o extintor, aqui tem tudo na frente do extintor, A, B e C, e o que você deve fazer? Use o extintor na posição vertical, puxe a trava, rompendo o lacre. Eu estou boa de cabeça para baixo, hein? Aperte o gatilho até o fim. Dirija o jato até a base do fogo. Dúvida? Tem dúvida de como usar? Lê o que tem aqui. Lê o que tem aqui. A gente não vive usando extintor o tempo todo. Não é uma prática da gente usar extintor todos os dias, né? Então, eu posso esquecer, quanto mais você. Ainda mais numa emergência, ainda mais quando eu estou nervoso, né? A gente está nervoso, tenta manter a calma, mas fica nervoso. Então, pega o extintor, leva para a direção do fogo, faz o movimento de arraste para a base do fogo, tá? Mas antes disso, né, eu tenho que tirar o lacre. Como é que eu vou tirar? Gira essa válvula de segurança, que quebra o lacre, tira a válvula de segurança e vai na direção, sempre se posicionando com o vento batendo nas suas costas. Por quê? Se eu for de encontro ao... o fogo vai vir para mim, né? Então, ele batendo nas minhas costas, ele está indo para lá. E aí eu vou lá
e tento. Aí eu vou chegar em cima do que está acontecendo, a bateria ou no pneu, esquentou a roda, está lá embaixo do pneu, sabe-se lá o que está acontecendo, pode estourar o pneu no seu rosto, em cima de você. Então fica numa distância, segura também e tenta controlar. Não conseguiu com esse, corre, pega o outro. Não conseguiu com o outro, tem 4 no caminhão. E os 4 a gente precisa manter eles dessa forma que a gente conversou aqui, tá? Recarregado anualmente. A outra validade que tem é 5 em 5 anos a gente faz o teste da carcaça do extintor. Ele leva pressão aqui dentro. Se ele não tiver com a carcaça como deve, ele vai estourar. Então a gente faz de 5 em 5 anos o teste para que ele suporte a pressão que está levando lá com o pó, certo? Então qual é a validade do extintor? 1 ano. Qual é o tipo de extintor que tem no caminhão? E apaga as classes tipo A, B e C, madeira, combustível e equipamentos energizados. Dúvidas? Não, né? Então, vamos aqui. Seguindo, desliga o sistema elétrico. Primeira coisa, a gente identificou, falou do extintor, fez a inspeção, foi antes, né? Identificou o fogo, manteve a calma. Corre, pega o extintor. Primeiro, desliga a chave geral. Desliga a chave geral, tá? Se possível, seguro, desconecte os terminais da bateria, mas a bateria estava pegando fogo, então não vou tentar desconectar isso agora, né? Não posso. Não é, se for no local que você consiga, tá vendo que é ali próximo, dá para fazer isso, qual é a chave que a gente vai usar para desconectar? Vocês têm chave? 10, 11, 12, 13, todo mundo tem o seu kit de ferramentas, eles existem para isso, para essas situações, para uma emergência que não seja fogo, mas precisa tirar a bateria naquele momento, essas chaves são para isso, tá? Afaste combustíveis e materiais inflamáveis. Tenta apagar lá e depois a gente vai isolar a área e afastar essas coisas para que não volte o fogo e venha a pegar em outros equipamentos, em outros objetos, para piorar mais ainda a situação, tá? Utilize o extintor correto. Qual é o extintor correto? ABC. O ABC. Posicione-se contra o vento, a gente já falou, cerca de 1,5 m a 2 metros do que está acontecendo. O jato vai chegar lá. Ele tem uma pressão aqui dentro, não precisa ficar junto lá em cima do fogo, tá? Verifique se o incêndio está totalmente extinto. Depois que atuou, analisa. Quando a gente fala que a autoavaliação de segurança, ela precisa ser feita da hora que acorda, da hora que vai dormir, e no evento, né, de acidente também, mas já aconteceu, porque eu vou fazer uma AES. O que é que eu tenho que fazer? Para isso. Será que vai voltar? Será que eu extingui tudo mesmo? Posso me afastar e isolar a área, afastar os curiosos, porque já chegou mais de 20 pessoas ali perto de você para saber o que é, para roubar o não sei o quê, mas elas vão lá a tentar tirar alguma coisa. Então, avalia toda a situação com calma, afasta os curiosos, diz que vai explodir o caminhão. Aí eles saem correndo, os curiosos, tá? Isolar e comunicar. Então, a gente vai comunicar a quem primeiro? LVA. Quem é o coordenador do plano? Isso. E após o acidente, solicitar a inspeção da parte elétrica, então a gente vai levar o caminhão para a manutenção, vai abrir o OS, né? Eles vão avaliar o que aconteceu, o que levou a ter esse princípio de incêndio, para que não aconteça de novo com outras pessoas. Então, a gente já viu o fluxo, já viu o cenário, já viu como é que deve agir, e agora a gente vai fazer na prática.
Porque quando eu Pronto, gente. Agora a gente precisa conversar com vocês sobre as lições aprendidas com o simulado. Para que a gente... Por que a gente faz isso? Para trazer o mais real possível. Estava desligado? não estava não. A situação e para que a gente consiga agir de forma tranquila, calma, e que consiga conter aí a situação, né? Aí eu quero ouvir agora, Marcos, na situação que você passou, mesmo sendo simulado. Fala para a gente aí como foi para você. Senhores, bom dia. Os senhores vejam que mesmo simulado, a gente dispersa uma certa energia, né, para tratar o problema como se fosse real, e a gente tem na mente que não é uma situação real, porque isso pode acontecer no nosso cotidiano, né? Quem está na rua, quem está na chuva, evidentemente vai se molhar, então a gente tem que saber como fazer isso da melhor forma possível. Então, tenha calma, o momento é estressante mesmo, a pessoa tem que ter o controle emocional, né, para poder garantir que tudo será feito conforme é o padrão de ser feito. Ok? Isso. E Aí você viu que a Pronto Emprego, desci com os EPIs, segurei os 3 pontos para descer com segurança, o objeto que estava na mão foi para o piso do caminhão, então não desci sem soltar o objeto, né, para poder garantir também a minha integridade de subida e descida, mesmo com conflito, sabendo que tem fogo, né? Evidentemente que a gente, numa situação real, fica muito mais nervoso, porém tem que ter o que é, coeficiente emocional, tem que controlar. Se não controlar, se desespera, vai chamar quem? Mãe? Não tem, pô. É você mesmo para fazer o combate e pronto emprego. Então, haja com naturalidade e pense que tudo vai ser controlado, né? Desligou a chave geral, você tira todo o fluxo, tira o triângulo do fogo. Hoje é triângulo, mas você consegue eliminar o ponto mais forte. E ligou a chave geral, a mais importante da gente. Desceu do carro, desliga a chave geral. Verifica onde está esse princípio de incêndio. Se foi para o cabo, porque cabo folgado a gente sabe que aumenta a amperagem, ele aquece, se ele aquece, ele pega fogo. Então, controla isso aí. Desligou a chave geral, vai depois avaliar onde é. Pegou o extintor, vai para a base do fogo, aplicar o extintor na base do fogo, lógico, começa de longe e vai se aproximando da base do fogo.
e aí você controla todo o fogo, depois vai ver se tem outros elementos que ainda interferem no seu incidente. Não é isso? Ok, senhor. Arrasou. Isso aí. Muito bom. Agora a gente precisa elencar aqui as lições aprendidas. Marcos vai falar um pouquinho aqui antes com a gente, e a gente dizer aqui o que é que foi positivo no simulado que a gente viu, deu certo, que a gente combinou antes como iria ser, passo a passo ele seguiu, então foi isso, isso e isso positivo, a gente vai falar. E depois a gente vai dizer quais os pontos que precisa melhorar, para que, o que é que você acha que poderia ter sido feito melhor naquela situação. Para que, na real, a gente também já elimina aquele item que precisava melhorar, tá? Bom, na verdade, assim, é mais assim, é um aprendizado, né, gente? A gente está aqui para aprender e treinar tudo aquilo que a gente aprendeu em sala de aula, pegar na prática, mas vou voltar naquele ponto do checklist. Vocês observaram que na hora que o Marcos foi tirar os cones lá, ele enganchou, deu trabalho para poder tirar ali, para poder sinalizar? Se nós fazermos um checklist bem feito e olhar os cones, tirar os cones diariamente, ou cada 3 dias, cada 2 dias, mas ter a prática de tirar, de limpar, ele não estaria colado. Ele está colado porque sol, chuva, e ninguém pega nele, ele está ali estático. Só usa em últimas instâncias, só pega ele por isso. Então, esse é um ponto que a gente deve levar como aprendizado mesmo, assim, a colocar na prática, porque na hora da agonia, na hora da pressa ali, mesmo simulado, a gente percebeu o Marcos ali na vontade de querer fazer e ele atrapalhado com o cone não soltava um do outro. Né? E isso pode agravar ainda mais o cenário. Outro ponto relacionado ao checklist também, vamos colocar o extintor que nós utilizamos. Não era para ter acabado a carga tão rápido. Não era, mas acabou. Olha vocês observar, o extintor estava no verde, estava pressurizado, mas não teve potência, por causa da validade. Então, é muito importante a gente observar esses pontos no nosso caminhão, no dia a dia, porque o extintor, gente, está ali para nossa segurança mesmo. Se ele não funcionar, a pessoa prejudicada vai ser nós que vamos estar lá no momento. Né? Esse é um ponto que eu queria levar para vocês aí. Obrigada, Marcos. Eu vou ficar com o microfone assim aberto, porque o pessoal aqui da live vai escutar vocês falando, tá? Então, vamos lá para os pontos positivos. O que saiu de correto aí, que vocês acham que deu muito certo? Diga aí, vai dizendo aí que a gente vai anotando aqui. A agilidade, né, com que ele desceu com segurança e combateu ali o princípio de incêndio. Acho que foi um ponto positivo. A forma como ele manteve o controle, se manteve controlado, se manteve paciente e conseguiu agir em todos os pontos ali, de forma que... Mesmo com as adversidades, como isso. O Marcos citou ali, né, a questão do mundo, isso, conseguiu pensar de todas as formas ali, observar o ambiente, afastar os curiosos, olhar ali o ponto que estava tendo o princípio de incêndio e agir com toda a cautela necessária e sem pressa, né? Sem como é que eu posso dizer? Sem se atropelar, conseguiu fazer todo o procedimento correto. O que mais, gente? Mais de positivo aí que a gente viu. Ele já estava para a percepção, né? Eu acho que ele de pronto já foi agir para controlar o fogo. Seguir o passo a passo, né? Seguir o passo a passo correto, de acordo com o procedimento necessário. Isolou a área. Isolou a área. Foi em contato com a LVA para saber os procedimentos finais, o que ele deveria realmente fazer, né? E receber a orientação que ele realmente precisava ali no momento, né? Ele ligou para quem? LVA. Adson. Quem é o coordenador do... Adson. Adson. Não esqueça. Não esqueça, gente. Você identificou a frota, identificou... No momento que identificou o produto. Não só a sua localização de dado, não foi? Isso onde estava acontecendo o princípio de incêndio, passou a localização para a empresa e solicitou um reparo também. Né? Chamou a manutenção. Certo. Tem mais? Tem mais, gente?
Agora, alguma coisa que vocês acham que precisa melhorar? Assim, do ponto de vista, né? Depois de todos os procedimentos, o que ele mencionou, que foi a questão do checklist do Cone, quando a gente mais observou. E eu acredito que um ponto específico seria identificar se o veículo, na hora da comunicação, lá para ele ver a comunicação, se o veículo estava carregado e qual tipo de produto, para saber se mandaria os órgãos competentes lá na hora para prestar aquele apoio ali, né? Porque, querendo ou não, apesar de controlar da situação, pode acontecer de iniciar novamente, né? De retornar e estar com o produto aí no caminhão e vir a poder perder a carga, né? Também. Isso. A gente aqui não continuou, não foi à frente, né? Mas é para posicionar, eu que pedi para ele parar, mas ele ia posicionar as placas, tá? Tem que posicionar as placas. Até vocês receber o socorro, pode voltar, ninguém pode chegar ali perto da área. Então, perigo, afaste, a placa não fume, né? Colocar ali também com a fita, fazer todo isolamento como deve ser feito no local que você parou, seguro, procura um local seguro, também não é para parar em qualquer lugar, né? A gente precisa ver onde vai estacionar, porque pode piorar. Quer um princípio de incêndio, pode haver um tombamento, se você não colocar, não estacionar no local seguro. O que mais? Pontos a melhorar nenhum? Assim, o Marcos, ele, na verdade, assim, tá de parabéns, né? Como a gente já falou, acho que mesmo sendo simulado, e não tem como ser diferente, a gente tem que pensar que é real. E aí o nervosismo faz parte, a adrenalina, a gente estava comentando, tem que ter um preparo físico, porque vai lá e volta, enfim. Um ponto de atenção, não sei se, obviamente, assim, a gente tem que... na hora da ligação, estava muito perto, o caminhão carregado, da boca de visita ali. Da boca de visita não, desculpa, da válvula de saída, válvula de fecho rápido. E ali, a utilização do celular talvez afastasse um pouco mais, até fora da área de isolamento que foi feito. Eu percebi que estava dentro da área de isolamento, né, a utilização do celular. Talvez afastasse um pouco para fazer a ligação, né, como um ponto de melhoria. Mas, no mais, acho que é excelente. Eu queria dar também 2 palavras. Como a gente estava muito próximo aos motoristas, a gente acaba ouvindo a parte dos motoristas nos comentários. Eu escutei um dos comentários que disse assim: com essa velocidade, vai pegar fogo na carga. Porque, de alguma forma, alguém citou que ele foi rápido, mas ele foi muito calmo. Então, essa calma, para quem está numa emergência, às vezes acha que é devagar. Eu já passei por uma situação de... crucial, né? Verdade. Eu já passei por uma situação de emergência onde eu queria que os médicos acelerassem. E quem já passou por uma situação dessa sabe que a precisão é o foco. Ser preciso. Então, não é sair correndo como uma barata tonta sem saber o que fazer. É ser preciso. Ele primeiro precisou identificar o foco do incêndio. E a segunda coisa que eu escutei é: se fosse eu, teria corrido. Então, assim, de fato, a empresa não pede que você apague um incêndio não controlado. Mas o princípio, todos nós aqui somos treinados. Então, assim, o que Marcos atuou foi no princípio de incêndio. Se ali o caso estivesse fora do controle, ele ia se afastar e ligar do mesmo jeito e dizer: ó, tentei, fiz o que eu pude. Porque eu queria fazer uma pergunta: se fosse seu carro, sua propriedade, você iria tentar reverter a situação ou iria ficar de longe orando pela chuva? O que eu estou querendo dizer é que a gente escuta direto da nossa diretoria: senso de dono. A gente precisa ter senso de dono. Desde a pessoa que chega para fazer o menor cargo aqui dentro, como o maior, a gente precisa ter esse sentimento, se incomodar com o veículo parado, se incomodar com o veículo quebrado, se incomodar, porque, de fato, isso pode prejudicar o nosso emprego. A LVA hoje mantém 200 famílias diretamente. Não sabe o que é isso? 200 famílias, fora esposas, filhos. Quantas pessoas a LVA sustenta hoje nessa dimensão de família? Então, diante desse cenário, ele fez a melhor coisa, combater o princípio de incêndio. Correr não é o correto, porque se o veículo fosse meu, eu lutaria, quem sabe, até perdendo a vida para tentar reverter. Então, a gente não quer que vocês façam isso, mas a gente quer que vocês entendam que o simulado é para que vocês saibam
o que deve fazer, no mínimo, se acontecer na realidade. Porque é melhor do que dizer, cara, pegou fogo aqui, mas foi o quê? A bateria. O que você fez? Ah, me afastei, fui ligar para você, foi o que eu fiz. Assim, a gente não quer que vocês sejam pegos de surpresa. Por isso que existe simulado. Muito obrigado. É isso aí. Obrigada, gente. Mais uma informação que eu estava lembrando aqui. A gente precisa saber que existe o plano de atendimento à emergência, o PAI, né, plano de atendimento à emergência, que é esse que a gente está seguindo aqui, que tem um dos cenários, que é esse, e tem um plano de atendimento à emergência aqui dentro do prédio. A gente está aqui no prédio também, em alguns momentos. Vocês estão muito na rua, mas aqui tem uma população no prédio, e a gente tem um alarme que fica ali, na parede, vocês estão vendo ali, ele tocando por 3 minutos seguidos, isso quer dizer que está acontecendo uma emergência dentro da garagem. 3 minutos seguidos, a gente vai para a área de ponto de encontro dos colaboradores, que é lá perto do portão, a entrada dos caminhões, entrada e saída, aguarda Abson, que é o coordenador também da brigada, né, daqui, ele vai lá dizer para a gente, ó, volta que já foi controlada a situação, ou aguarda, ou vai embora. Ninguém mais volta para o setor que não tem condições de voltar, certo? Todo mundo que ouvir esse alarme vai sair rápido, não correndo, mas rápido, né? Não vai perder tempo, vai levar quem estiver com você do lado, vai desligar os equipamentos elétricos, se for possível, ali perto, e vai embora. E vai lá para o ponto para aguardar o que está acontecendo, certo? Esse é um outro ponto que eu queria lembrar aí para vocês. E falar que a gente vai fazer outros tipos de cenários, de simulados também, até o final do ano, vai ter outros tipos, espero que vocês tenham absorvido, né, direitinho isso. O intuito é esse, da gente saber o que fazer, mas que não aconteça, principalmente que não aconteça. Todas as lições que a gente teve aqui, que foi comentado por Marcos aí na questão do checklist, que a gente deu aí de dicas, né, é para ser utilizado, acreditar que isso pode acontecer e que não é bom a gente passar por essa situação. Se a gente não acredita no que a gente fala, no que a gente está escutando, e não pratica, não vai adiantar nada. Então, o que está acontecendo aqui é para a gente colocar em prática. Tá? Saiu daqui, lembra de tudo que a gente está fazendo, lê o que você recebe semanalmente, participem dos DSS no Acônitos, entrem no aplicativo, toda semana vai ter o vídeo lá, esse vídeo vai estar lá também. Ah, mas eu já assisti presencial, vou precisar assistir? Vai, tem que entrar lá para marcar como evidência que você vai responder as questões do que a gente falou aqui, participou, tá? A gente precisa intensificar a participação de vocês para eliminar papel. Mas enquanto não eliminar o papel e tiver ainda um faltando, vai ter o papel. E a gente precisa dar consciência de vocês para que entrem lá naquele aplicativo. Perturbem o SSMA, perturbem o TI, para que funcione o aplicativo, porque você vai facilitar. Onde você estiver, você vai conseguir assistir essa situação aí, vai aprender. Toda semana você vai aprender. Né? Como meu amigo Ricardo falou, a gente precisa aprender uma coisa diferente todo dia. Né? Se eu aprendi uma coisa que eu não sabia, até naquele momento, já fiz a minha parte, naquele dia. Uma coisa. Então, a gente precisa ler, a gente precisa se informar, cumprir as regras e procedimentos da empresa. Certo? Ir trabalhar com segurança e voltar para casa com segurança. Porque se não for seguro... Não faço.